Pois é, minha gente, hoje eu vou esclarecer mais sobre a verdade. Sobre o que eu falei que quem criou a inveja em Caim foi Deus e também esclarecer mais sobre Adão e Eva. E provar onde foi que começou a inveja, quem foi o invejoso e por que começou a inveja. Primeiro, vamos lá para Adão e Eva. E também quando eu disse que a palavra de Deus ela vive distorcida desde o princípio. Desde o início da palavra que o povo distorce a palavra de Deus, o ensinamento, e releva e usa da forma como eles querem, como eles acham e cria gancho para eles mesmos subir, para as pessoas subir, se dar bem e dane-se os outros. E para isso que nós temos que vigiar e ter cuidado com o que nós estamos ouvindo, o que nós vamos fazer, as palavras que nós ouvimos das outras pessoas, os vídeos que nós seguimos e os likes que nós damos pro povo. E quanto mais você dá um like para a pessoa que quer só subir na vida, só pensa nele próprio, não pensa no outro, não pensa no irmão, no vizinho, no colega, no amigo, na criança, no idoso, não pensa no outro pai de família, toma lá naquele lugar. E o sabido, se dando bem às custas do desinformado. Não é besta, eu não vou falar a palavra besta, porque se eu chamar besta, eu estou chamando eu também de besta. Do desinformado, o que faz a gente conhecer as coisas é o conhecimento, é a informação. Através do desinformador, quando a serpente chegou para Eva, o que foi que ela falou? Vocês já comeram dessa fruta aqui? Não. A Eva respondeu, não, nós não comimos não, eu não comi não. Por que não comeu? Que ela é a melhor que tem no jardim. Olha, presta atenção. Por que não comeu se ela é a melhor que tem no jardim? Não, porque Deus disse, se nós comêssemos, nós morria. Morre nada, isso é enganando, né? Porque ele sabe que se vocês comer, vocês vão ter conhecimento igual ele, vai passar a conhecer as coisas igual ele. Aí, quando a serpente falou isso para Eva, a Eva, pensou, será ser bom, é bom ser igual a Deus? Ela teve ansiedade e inveja. Ela começou com a inveja, ó. É bom ser igual a Deus. Olha de onde veio a inveja, presta atenção. É bom ser igual a Deus. Ela achou que era bom ser igual a Deus, conhecer o bem e o mal. Aí achar uma coisa o que é. Hein, minha gente? Se você achar que uma coisa é boa ou é ruim, é o que para vocês? Aí ela achou que era bom ser igual a Deus, aí ela foi e comeu. Quando ela comeu, ela em vez de ficar só com ela, não, ela foi e ofereceu pro marido dela. Aí, marido, eu comi, come também. Aí ele foi, em vez dele dizer não para ela, ele foi, comeu, deixou-se dominar pela mulher. Ele foi dominado pela mulher, a mulher foi dominada pela serpente, a serpente. Aí o homem foi dominado pela mulher, enganado pela mulher. Aí deixou-se levar, aí já teve 3 enganações. A serpente enganou a mulher enganou o homem e o homem se enganou. Tudo errou, aí entrou. No meio disso entrou a desobediência, a enganação e a inveja. Entrou bem aí as 3 coisas. Inveja, enganação, desobediência. Aí o que aconteceu quando Deus foi lá no jardim que procurou Adão e Eva que não viu ele, que fingiu que não viu, Deus não viu, Deus procurou para ver o que eles diziam. Cadê vocês? Estamos aqui. Por que se esconde? Porque nós estamos nu. Como que vocês sabem que está nu? Porque nós comemos da fruta que o Senhor disse que não era para nós comer. A serpente deu e nós comemos. Deu. A serpente ofereceu, fez uma proposta para a mulher. E a mulher achou que aquilo era bom e foi e comeu. Aí foi e deu o marido também. Presta atenção, as armadilhas e as ciladas que tem no mundo, que tem pessoa que faz a mesma proposta da serpente. E hoje nós cai nela. Quando eu disse que nós caímos nas ciladas, nas armadilhas, é porque eu tô falando é a verdade. Presta atenção. Que a serpente, do povo diz que é a cobra, que é isso, que é aquilo. Naquele tempo podia ser a serpente, podia ser uma cobra mesmo, porque, segundo as escrituras, afirma que só era 2 pessoas que tinha no jardim, 3 com a serpente. Então, foi a serpente mesmo. Ninguém não sabe o que era a serpente, se era uma cobra, o que era.
Mas hoje a serpente usa pessoa. Outras pessoas. E hoje tem gente igual serpente. Presta atenção. Aí o que acontece? Aí Deus disse... Pegou, fez uma roupa para eles de folha. Não, eles estavam cobertos com folha de bananeira, parreira. Segundo as escrituras lá afirma, né? Aí Deus fez roupa para eles de couro de animal, pele de animal, e mandou que eles saíssem de lá do jardim e deu uma disciplina, ó. Deu uma disciplina para cada um. Deus deu uma missão. Disciplina significa a mesma coisa, missão. Deu uma missão para cada um deles. Sim ou não? Deu ou não deu? Deu. Eu não vou explicar tudo para o vídeo não ficar muito comprido. Mas deu uma missão para a mulher e para o homem. Do jeito que Deus deu a missão para Eva e para Adão naquela época, hoje nós também temos a nossa missão aqui na Terra. Cada um tem uma missão. Quem é que sabe qual é a minha missão e qual é a sua? Ninguém sabe. Todos nós temos um destino, temos um gênio, temos um ensinamento, temos um aprendizado. Todos nós temos direito de ensinar e de aprender. Todos nós. Não é só eu, não é só outro e outro não. É todos nós. Quem quer, vai. Quem não quer, manda. Quem quer, faz. Quem não quer, escuta. É assim. Aí deixa eu dizer mais. Aí o que aconteceu? Quando eles saíram do Jardim do Éden. Aí Eva engravidou, teve um filho, aí teve outro. Aí cresceram, foram trabalhar na lavoura. Um foi trabalhar na lavoura, o outro foi cuidar dos animais. Aí o que aconteceu? Segundo as escrituras afirma, as escrituras. Isso está lá em livro de Gênio, lá em Gênio, livro de Gênio, no começo da Bíblia, ó. Aí as escrituras afirmam que Abel pegou uma ovelha saudável, das melhores, das mais bonitas, e foi lá oferecer para Deus. Caim pegou as frutas melhores do arado, do roçado, levou para ofertar a Deus. Chegou lá, ofereceu, Deus aceitou a ovelha, não aceitou as frutas. Era as melhor, mas ele não aceitou. Aí, o que foi que aconteceu? Quando ele não aceitou, o Caim se sentiu rejeitado, menosprezado, diminuído. Ele não sentiu inveja, ele sentiu rejeitado por Deus. Aí ele sentiu ódio, raiva, por causa do irmão. Meu Deus, por que ele aceitou a oferta do meu irmão e não aceitou a minha? Se foi ele mesmo que mandou nós trabalhar, dava ou não dava para ele pensar assim? Aí o que aconteceu? O que aconteceu? Criou ódio, raiva e inveja. Juntou a inveja, mas a inveja já vinha de lá da mãe de Caim. Quem começou a ter inveja foi a mãe de Caim, não foi Caim. O povo diz assim, foi a inveja, Caim matou Abel por inveja. Não foi bem assim, não. Caim não matou o Abel só por inveja, não. Ele nesse tempo lá que Caim matou Abel, já tinha inveja, desrespeito, já tinha engano e já tinha desobediência. Já tinha tudo isso. Desde o começo do mundo teve isso. Desobediência. Quem foi que criou a desobediência? Eva, quando ela obedeceu à serpente. Quem enganou? A serpente. Quem se enganou foi o Adão. Adão se enganou comendo também da fruta. E Eva também. Ela dizendo a Eva que ela se enganou. Mas ela devia ter resistido. Ela resistiu? Não, ela não resistiu e nem o marido resistiu. Foi irresistível a proposta. Por isso que eu digo, cuidado com as propostas, cuidado com as conversas que você ouve, porque tem conversa que derruba mesmo a pessoa. Quando a pessoa vai perceber que caiu no armadilho, numa cilada, já ó, não tem mais jeito. Aí a única maneira, tem gente que se sai, outros só aprofunda mais. Só aprofunda mais, aí acha que tá certo e não tá. Aí por isso que vem as consequências. Por isso que vem as doenças, por isso que vem os problemas, por isso que vem as perdas, por isso que vem a desilusão, por isso que vem a morte, por isso que vem a guerra, por isso que vem os conflitos, por isso que vem a desobediência e a desumanidade. Por causa da desobediência. Desobedeceu e ouviu uma coisa errada e ouviu e obedeceu o erro, mas não ouviu, não obedeceu a verdade. Quem foi que desobedeceu a verdade?
Eva e Adão, desde o princípio ou não é desde o princípio que está começando a desobediência e a desigualdade? É desde o princípio, meu amigo. Aí o povo fica querendo consertar, condenando os outros, acusando, em vez dele ensinar a pessoa se sair da armadilha, se sair do abismo, se sair do problema, ele fica acusando, jogando, bola pra lá, bola pra cá. Preda pra lá, preda pra cá. E quando alguém quer explicar, quando alguém quer ensinar, vamos calar a boca, que é o fofoqueiro. Enquanto o fofoqueiro é o cara que pega a Bíblia fechada e sacode assim e diz que é o fofoqueiro. Ele que é o fofoqueiro. Cuidado com esse tipo de fofoqueiro. Sabe por quê, minha gente? Vocês querem conhecer a verdade? Conhece a Bíblia, lê a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Pega uma Bíblia que tem o livro de Gênesis e começa a ler ele, lá da história de Adão e Eva, e presta atenção, observa, tem cuidado para observar o ensinamento que está lá, as palavras que está lá, como começou o mundo, quem fez o mundo, quem gerou o mundo, por que aconteceu a morte de Caim, de Abel, por que Eva desobedeceu, por tudo. Vocês vão descobrir de onde vem o erro, de onde vem os intercâmbios, de onde vem a mentira e por que isso vem acontecendo até o dia de hoje. Descobre por que vem acontecendo. Depois disso, o que aconteceu? A Bíblia vai acrescentar, Deus vai acrescentar uma história, vai criar. Naquela época, Deus aparecia para as pessoas e falava olho, olho, cara a cara. Aí do meio para o fim, segundo as escrituras afirma que ele foi usando pessoa. Primeira pessoa que ele usou foi Caim, mandou ele ir para outra cidade e fazer isso e isso, lá está na Bíblia. Deu uma missão para Caim, Caim foi para outro lugar e para lá teve família. Caim casou e teve família. Aí depois foi nascer outro filho de Adão e Eva. Aí foi quando começou a história. Tem a história de Caim e a história de Adão e Eva. Por que o povo não aprofunda muito na história de Caim? Aí já vem contar a história de profeta. Aí já vem para profeta. Aí de profeta vem vindo que Deus usou um profeta, mandou fazer isso, fazer aquilo, mandou ensinar em tal lugar, mandou pregar em tal lugar, mandou fazer isso em tal lugar. Aí eu pergunto, você faz o que o profeta ensinou? Você faz o que os profetas ensinou naquela época? Será se o povo obedecer? Será se hoje o povo obedece às histórias do profeta? Será se segue direitinho correta a história dos profetas? Do jeito que ele ensinou, do jeito que Deus mandou? Não obedece. Eles, cada um cria um ganchinho e puxa para seu lado o espeto, ó. Puxa a brasinha para seu lado, aí assa-se a carne e come, aí se dá bem na vida, aí sobe, aí muda de patamar, muda de vida, aí fica expondo. E menosprezando as outras pessoas. Menosprezando as outras pessoas e o besta se deixando levar, o desinformado se deixando levar pela menosprezação e seguindo e batendo palma e dizendo que tá glorando a Deus. Aleluia, louvado seja o nome de Deus, glória a Deus. E o outro sofrendo porque tá sendo discriminado, tá sendo acusado, tá sendo apontado. E aí vira essa bola de neve e vira esse intercâmbio que tá hoje. Porque se é verdade que tá tendo guerra pra colar, será? Vocês sabem por que aquela guerra tá gerada? Por que tá tendo guerra pra colar? Por causa da desonestidade, da desobediência, da desigualdade. Sabe o que se dá o nome disso aí? Desigualdade. De respeito. De respeito uns pelos outros. Porque se a pessoa tivesse respeito uns pelos outros, e se não fosse verdade isso que eu estou dizendo, não acontecia guerra. Só tinha amor, paz, inteligência, sabedoria e ensinamento. Porque foi o que Deus mandou fazer. Foi ensinar. Ele não mandou destruir, ele só aconteceu discórdia, morte, briga, quando a pessoa desobedeceu demais. Ele deu várias oportunidades para a pessoa ser salva, para a pessoa ser liberta. Tá na Bíblia, tá na Bíblia. Tá na Bíblia. Deus deu as oportunidades para as pessoas se libertar, se curar, se defender, viver. As pessoas desobedeceu e morreu. Deus deu ordem. Deus criou pessoa própria para isso. Deus deixou isso nascer numa pessoa, numa família, nascer um profeta. Em cada uma família nasceu um profeta para defender o mundo, para ajudar, para ensinar, para proteger, para ajudar as pessoas, para nos ensinar. Tudo que vive acontecendo hoje, vive acontecendo é pela desobediência, pela desonestidade, pela falta de conhecimento. Por isso que vai acontecendo hoje as guerras, as brigas, as desavenças, as mortes, as coisas ruins vai acontecendo. Aí, em vez do povo abrir a boca e ensinar como deve andar, como as pessoas devem andar, como as pessoas devem seguir, eles abrem a boca para defamar,
criticar, zombar, humilhar, menosprezar as pessoas. Eles não ensinam. Ensina assim, ó, merambulantemente. Ensina de uma maneira que aquilo ali só vai servir de benefício para ele próprio ou para ela própria. Eu não tô querendo nada não, minha gente. Eu não tô pedindo nada. Eu não tô pedindo nem like. A única coisa que eu tô pedindo pra vocês, eu sei, isso aí vai depender da consciência de vocês. A única coisa que eu tô pedindo pra vocês é: conheça a verdade, lê a Bíblia. Mas eu tenho uma Bíblia, mas talvez sua Bíblia é selecionada. Ela é selecionada, você não vai sair de cima do muro, você vai ficar sempre no mesmo buraco. Porque você não conhece a história verdadeira e você nunca vai se libertar. Se libertar das armadilhas do mundo, da doença, dos problemas, da morte, da guerra, da briga, do conflito, da bagunça, da humilhação, da mentira, da enganação, da falsidade, da inveja, do invejoso, que ele sacode a Bíblia pra cima e diga que chama os outros de invejoso, enquanto ele que é o invejoso. Ele que é o invejoso. O invejoso é a pessoa que pega uma Bíblia e sacode assim, ó, dizendo que a pessoa chamando o outro de invejoso. Ele que é o invejoso, porque ele, em vez dele falar uma palavra de amor, de carinho, ensinar algum conteúdo, ele chama a pessoa de invejoso. E ele sabe que não foi ninguém que criou a inveja quem criou foi Deus. Foi Deus que criou a inveja desde de Gênio. É verdade, porque você quiser ver, vai lá em livro de Gênio e vê de onde foi que começou a inveja, de onde foi que começou a ansiedade da pessoa querer saber, querer ser igual a Deus. O que significa isso? Você sabe o significado disso? A pessoa querer ser igual a Deus. Você quer ser igual a Deus? O homem hoje está querendo ser igual a Deus. A única coisa que está faltando para o homem querer ser Deus é ele derrubar esse céu que Deus fez e criar outro. Mas já tem gente que já está querendo passar do céu. Tem gente que já está querendo passar do céu. E o povo comentando aí na televisão. É eu que estou dizendo isso aí, não. É o povo que estão comentando. E a gente escuta e vê, que a gente tem olho para ver, ouvido para escutar e boca para falar. Que ninguém não é proibido de falar. Venham mostrar onde é que existe uma lei que a pessoa é proibida de falar a verdade. Não existe nenhuma lei que é proibido falar a verdade, não existe liberdade. Você é livre e liberto para falar o que você quer, o que você vê e o que você acha que é certo. Você não pode sair por aí falando maldade, pregando maldade, criando ódio, gerando conflito, briga e xingando e humilhando e maltratando os outros. Mas é o que mais tem. Se você for na internet, se você for até nas televisões, se você prestar atenção, é o que mais tem, é discórdia, briga. É vídeo de fofoca mesmo, como dizem aí o povo, que o fofoqueiro é, em vez da pessoa falar da Bíblia, ele aponta pessoa. A gente deve apontar a pessoa quando ele está errado. Não é pecado mostrar a pessoa, apontar a pessoa: fulano, tu tá errado, fazendo assim, assim, agindo dessa forma, desse jeito, desse, esculambando, humilhando, ameaçando, xingando, falando besteira. Você tá errado. Cadê o Deus que você siga? Cadê o Deus que você diz ter? Porque Deus não ensinou isso. Veio discórdia, veio morte, veio briga, veio praga, veio miséria, mas por causa da desobediência que veio. Aí você ensinou primeiro, agora se você ensinar, fulano, muda teu comportamento, muda teu jeito de ser, muda teu jeito de ver as coisas, e a pessoa continuar teimando, querendo ser assassino, falando em matar os outros, ameaçando, humilhando, criticando, aí você pode matar. Em vez de você morrer, você morre, mata. Como é que você vai deixar alguém vir lhe matar? Se alguém vir lhe matar, você vai morrer, cair no chão e esperar a pessoa lhe matar? Não. Se o cara vem para lhe matar, você mata ele. Se o cara vem para lhe matar, você morrer, você mata ele. Agora, se você avisou primeiro, tentou limpar ele, ensinar ele a andar correto, limpo, andar na verdade, ter Deus no coração, saber o que significa a palavra Deus, amor, paz, proteção, libertação, vida. Aí você ensinou tudo isso para ele e ele não quis aprender e nem quis seguir. Deixa ele se lascar. Devolve o que ele lhe deseja, você devolve para ele. Devolve para ele. É assim, se ele vem para lhe matar, em vez de você deixar ele lhe matar, você mata. Que eu não quero que isso aconteça comigo. Deus o livre. Mas tem pessoa que faz isso. Eu faço é fugir. Eu faço é fugir da aparência do mal. Quando eu vejo que o mal vem tentando me cercar, eu fujo. Fujo da aparência do mal. Eu fujo para não me sujar, porque o sujo ele não tá nem aí que ele vai sujar a mão dele, porque ele já é sujo. Agora, se você não quer se sujar com as coisas do mundo, com as coisas que o mundo oferece,
com as loucuras, com as desigualdades, com as displicências, com a falta de atenção e com a falta de desobediência, a única maneira que você tem que fazer é fugir daquilo, se afastar disso. Não é obrigado você se misturar. Quando você se mistura, você está se igualando. Lembra quando eu disse aí num vídeo que Deus deu a disciplina para Caim, para Abel, para Adão e Eva? Ele não castigou só um, porque aquela missão que ele deu ali foi um castigo que ele deu para eles. A missão, deu uma missão para cada um por causa do erro, da desobediência, que desobedeceram a ordem de Deus, a palavra de Deus, deixaram de ouvir a palavra de Deus e obedecer para ouvir a voz da serpente. E obedecer a voz da serpente. A enganação veio e eles deixaram se enganar, cair na enganação. Por quê? E essa enganação acabou? Hein? Agora eu pergunto, a enganação acabou? Não, meu amigo, não acabou não. A enganação cada dia mais cresce. Ela vive rondando aí no mundo, para cima e para baixo, subindo e descendo. E o povo deixando se levar por isso. E debochando e criticando e se exaltando, se exibindo e se expondo na televisão. Nas televisão, no YouTube, no Kawaii, em todos os canais que pode portar vídeo e foto e palavra, eles portam. Esse povo porta luxúria, grandeza, para menosprezar os outros. Para diminuir, para fazer a mesma coisa que aconteceu lá no tempo de Caim e Abel. Mostrando luxúria para a pessoa se sentir diminuído. Foi isso que o Abel se sentiu. Ele se sentiu diminuído. Ele se sentiu menosprezado por Deus. E Deus deixou isso acontecer por causa do pecado de Eva e de Adão. Aí ele deixou isso acontecer e hoje nós deixamos isso acontecer com nós. Por quê? Pela falta do conhecimento, pela displicência, por falta de vigiar, de ter cuidado, de ter atenção, porque que aquela palavra que Deus disse no tempo de Adão e Eva, não coma, que faz mal, se você comer você morre. Ela ainda hoje existe, ela voga, ela ainda hoje vale. Não faça, não vai, não segue, não vai atrás disso aí. Primeiro, vigia. Deus mandou vigiar, ter cuidado. Quem é que ensina a ler a Bíblia lá de Gênio, de livro de Gênio, para conhecer o princípio da história, o começo da história? Onde é que tem, além de uma pessoa que eu não vou mais nem falar no nome dessa pessoa, porque eu já falei e deu crítica, deu zombaria, deu molecagem, deu palhaçada, e eu não quero que isso aconteça mais comigo. Mas eu tô vendo as uvas podres pipocando. As uvas podres pipocando, tá pipocando. As pessoas que zombaram de mim, criticaram, me menosprezaram e tentou me diminuir, eu tô vendo as uvas podres se estragando. Cuidado que naquela época tinha lavra e ainda hoje tem lavra. De lavra tem aquele ave de rapina, ainda hoje existe. Meu amigo, as coisas erradas vêm desde o princípio, desde o começo do mundo. Agora nós deixamos aquilo ali aprofundar na nossa vida, porque quer. Ninguém nasce rico, minha gente. Ó, a primeira coisa que vocês têm que ver é que riqueza ninguém acha em meio de esquina, nem na rua, nem numa esquina da porta, não. Riqueza, ou você conquista ela trabalhando, lutando e conseguindo, trabalhando, suando, ou você rouba. Se você não trabalhou e você hoje é rico, você enganou alguém, você tirou da mão de alguém, roubou alguém, você enganou alguém. Se deu bem que você não trabalhou para ter. Por que que Deus disse que é muito mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico se salvar? Foi eu que disse essa palavra ou foi Deus? Fala a verdade para mim, eu tô mentindo? Tô mentindo? Vai buscar a origem dessas loucuras que vocês amortam aí na televisão ou nos canais de YouTube, da riqueza, da grandeza de vocês, para ver se vocês querem provar e mostrar de onde veio a origem. Se vocês quisessem mostrar, não tava aí na televisão toda hora passando. No jornal aí, o que passa é falando sobre bandidagem, crime, roubaria. É eu que tô falando? Não, quem tá falando é o povo. Ninguém é surdo, ninguém é cego, ninguém é doido, ninguém é tapado. Tem gente que se faz de doido, de surdo e de cego, mas não é. Se faz. Até o mudo, o surdo tem a linguagem dele. Até o mudo entende as coisas. Pois é, minha gente, por hoje é só. A única coisa que eu vou pedir pro mundo, pro Brasil e o mundo, que a paz reina contra as pessoas, a favor de as pessoas. A paz de Deus reina sobre a vida, sobre a mente, sobre a confusão, as guerras que tá tendo aí no mundo, que em vez de guerra tenha paz, tenha amor, tenha sossego, tenha tranquilidade. Que Deus entra naquela região,
naquele município, naquele estado, naquela cidade, naquele país, ou seja lá onde for que estiver tendo a guerra, e muda, e salva, e protege, e liberta as pessoas. Pois é, e hoje é só. E tenha um bom dia. Já chegou, amor. Amor da minha